Olá, muito bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 28 de outubro. Veja agora os destaques dessa edição da BMC News. Copom se reúne nesta quarta-feira e mercado prevê manutenção da taxa básica de juros em 2% ao ano. A inflação dos alimentos no Brasil sobe 9,75% e afeta principalmente os mais pobres. E veja também. Política. Rodrigo Maia quer que PEC da reforma administrativa siga direto para a comissão especial. O Supremo Tribunal Federal deve decidir sobre a obrigatoriedade da vacina e Bolsonaro critica a STF. Há uma semana da eleição, Biden tem maior vantagem em 24 anos. Diferença entre democrata e Trump é quase o dobro da que Hillary tinha em 2016. Tudo isso e muito mais agora na BMC News. A quarta-feira começou com forte queda dos mercados na Europa devido aos tremores sobre a aceleração da propagação do coronavírus por lá, nos Estados Unidos e na China. Autoridades europeias já vinham retomando restrições desde as últimas semanas. A França registrou 52 mil novos casos no último domingo e boa parte da população do país já vive sob um toque de recolher noturno. De acordo com a imprensa francesa, hoje à noite o presidente Emmanuel Macron deve anunciar mais medidas para a contenção do vírus e há especulações sobre a possibilidade de se estabelecer um novo lockdown em alguns locais do país. Enquanto isso, nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump admitiu nesta terça-feira que não haverá um novo pacote de estímulos antes das eleições americanas, marcadas para o dia 3 de novembro. Ontem, o Ibovespa fechou em queda de 1,4%, perdendo o patamar dos 100 mil pontos, devido ao avanço do coronavírus no mundo. Já o dólar fechou em alta de 1,20%, cotado a R$ 5,68, sentindo a pressão do atraso da agenda de reformas do governo. Hoje, por aqui, o mercado acompanha o comunicado do Copom. A expectativa é pela manutenção da taxa básica de juros, a Selic, em 2%. Nós vamos falar sobre estes e outros assuntos com os nossos convidados do dia. Hoje teremos a economista-chefe do Banco Inter, Rafaela Vitória, Daniel Alberini, sócio-gestor de fundos da CTM, Fábio Seguchi, analista da Safari Capital, Guilherme Carter, que é especialista em FIIs, e claro, ele, meu companheiro de todos os dias, o estrategista de investimentos Marcos Saravalli. Mas antes, vamos ao vivo com a Débora Oliveira para a gente dar um giro e saber como que estão as bolsas operando neste momento. Bom dia, Débora. Bom dia, Paula. Bom dia a todos vocês que já estão aí nos acompanhando. Olha, Paula, tá bem difícil lá na Europa hoje. Isso porque os casos de coronavírus por lá já chegaram ao patamar, Paula, lá da Europa. Os casos de mortes, na verdade, já chegou ao patamar dos Estados Unidos, que era aí liderava o ranking mundial de mortes do caso da doença, e por isso está derretendo bastante a bolsa por lá. DAX cai nesse momento 4,13. FTSE no Reino Unido cai 2,22. A gente tem CAC lá na França caindo 3,66% nesse momento. E aí nos Estados Unidos a gente tem Dow Jones Futuro caindo 2,29%, S&P 500 cai Futuro 1,96%, Nasdaq cai nesse momento 1,64%. E aí o Ibovespa aqui, o Ibovespa Futuro aqui no Brasil está acompanhando esse movimento de queda também lá de fora, caindo nesse momento 1,10%, e o dólar chegando aí no patamar dos 5,75, Paula, nesse momento subindo 0,85%. Tá ótimo, Débora, você volta a qualquer momento atualizando essas informações, e é claro que nós vamos debater todos esses números ali, todas as questões das bolsas mundiais com os nossos entrevistados do dia, mas vamos agora dar uma olhada nas bolsas asiáticas, como elas fecharam. Vamos só olhar agora só. Nikkei no Japão fechou em queda de 0,29%. Xangai na China conseguiu ali fechar no patamar positivo em 0,46%. E Hong Kong também fechou negativo em 0,32%. Vamos dar uma olhada agora no petróleo. A gente vai acompanhando a cotação do petróleo neste momento. Olha só, WTI caindo bastante, 4,60%, sendo comercializado na casa dos $37 o barril. E o petróleo Brent caindo também bastante, ali 3,80%, comercializado na casa dos $40 o barril. E o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, se reúne hoje para decidir sobre a taxa básica de juros. A expectativa dos analistas do mercado financeiro é de que a Selic seja mantida em 2% ao ano, o que já é considerado como o menor patamar percentual da série histórica.
O Copom fixa a taxa básica de juros com base no sistema de metas de inflação e a alta nos preços dos alimentos em setembro fez a inflação oficial medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, disparar. A decisão deve ser anunciada após o fechamento do mercado às 18 horas. E a disparada no preço dos alimentos fez a inflação percebida pelos brasileiros mais pobres mais do que triplicar em relação aos mais ricos em 2020. De janeiro a outubro, a inflação das famílias de renda muito baixa foi de 3,68%. No mesmo período, a inflação das famílias de alta renda ficou em apenas 1,07%. Os dados de um estudo do Instituto de Pesquisas Econômica Aplicada, que o Jornal do Estado de São Paulo, considerando informações do IPCA e do IPCA 15. Comer e beber ficaram 9,75% mais caro entre janeiro e outubro de 2020. Considerando apenas os alimentos consumidos no domicílio, aqueles comprados em supermercados, o avanço de preço no ano foi de 12,69%. E o turismo mundial sofreu uma queda de 70% este ano devido à pandemia da Covid-19. Segundo a Agência da ONU para Turismo, essa queda representa 700 milhões a menos de chegada de turistas em todo o mundo. Segundo a pesquisa, a região da Ásia e Pacífico, que foi a primeira a ser atingida pela pandemia, é o setor de turismo mais castigado, com quedas de 79%. Em seguida, vem a África e o Oriente Médio, com baixa de 69%. A Europa teve uma queda de 68%, seguido pelo continente americano, com baixa de 65%. Segundo a Agência da ONU para o Turismo, a perda foi de 730 bilhões de dólares no turismo, um prejuízo 8 vezes maior do que o registrado após a crise financeira de 2009. Bom, e a gente vai agora direto à nossa redação aqui da BMC News, falar com o Alex André, que está ao vivo com a gente, trazendo as informações da agenda de hoje. Bom dia, Alex. Bom dia, Paula. Bom dia a todos, telespectadores da BMC News. Hoje vou falar um pouquinho da agenda, né, Paula? Hoje nosso principal dado é a taxa Selic, que vai ser decidida hoje pelo Copom. Mas lembrando, Paula, que também temos os balanços aqui no Brasil. Hoje temos os balanços que vão ser divulgados de Energias do Brasil, CESP, Gerdau, que acabou de sair, Embraer, Pão de Açúcar, Bradesco, Vale, Petrobras, Tupi, Odontoprev. Ou seja, a agenda está bem cheia de resultados nesse cenário aí bem estável, né, Paula? E também lá fora também temos os dados do estoque de petróleo bruto nos Estados Unidos. Alex, o que você separou de destaque das manchetes hoje para a gente? Nós destacamos as capas nacionais hoje, começando pelo Valor Econômico, que coloca como principal manchete pressões variadas acendem sinal de alerta para a inflação, que acabamos aí de discutir na BMC News, e também a capa do Globo coloca que a instabilidade política e alta da Covid levam o dólar a recorde em 5 meses. E a Folha de São Paulo coloca que o país fecha 2 de cada 3 leitos de UTI criados na pandemia. Agora, a nossa principal capa internacional vai para o Financial Times, que coloca aí como a principal manchete que o grande grupo aí de moda da Louis Vuitton, junto com a Tiffany, eles voltam a se negociar, considerando que o grupo de joalherias, a Tiffany, aceitou negociar um preço mais baixo por ação. Esse valor aí pode englobar uma fusão de 16,6 bilhões de dólares. Paula. Tá ótimo, Alex. Muito obrigada. Você volta a qualquer momento atualizando aqui as informações pra gente. Muito obrigada. E há uma semana da eleição, o candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, tem 9,1 pontos de vantagem sobre o republicano Donald Trump, segundo a média das pesquisas nacionais de intenção de voto. Fazendo uma análise de todas as últimas semanas da corrida presidencial americana, essa é a maior diferença entre candidatos desde 1996, quando Bill Clinton aparecia em primeiro lugar nas pesquisas, com quase 15 pontos percentuais à frente do adversário do Partido Republicano. Já nas eleições de 2016, Hillary Clinton tinha 4,8 pontos de vantagem sobre Donald Trump na última semana antes da eleição, mas o republicano acabou vencendo a disputa. A vantagem que Biden tem hoje é quase o dobro da ex-adversária de Trump. E o Reino Unido e a França registraram o maior número de mortes por Covid-19 desde o começo da pandemia. A gente vai direto à redação da BMC News agora com a Ananda Vasconcelos, que tem mais informações. Ananda, bom dia. As autoridades já anunciaram novas medidas para conter a doença?
Bom dia, Paula. Bom dia a todos que acompanham a BMC News. O Reino Unido registrou na terça-feira 367 mortes. Esse é o maior número registrado nos últimos 5 meses. E o primeiro-ministro do país, Boris Johnson, já anunciou que o país tem distanciamento social e também de funcionamento do comércio para conter o surto da doença por lá. O total de mortes no Reino Unido chega a 45.365. Outros países da Europa também estão enfrentando a segunda onda da Covid-19. A França registrou 523 vítimas, o maior número desde abril. Esse número foi registrado ontem. Segundo o primeiro-ministro do país, as UTIs devem entrar em colapso no dia 11 de novembro, se novas medidas mais rigorosas não forem adotadas. Paula. Obrigada, Nanda. E a gente vai repercutir bastante esse assunto com os nossos convidados de hoje. Mas a gente segue por aqui e agora o nosso assunto é política. Rodrigo Maia disse que está tentando construir um acordo para começar os debates da reforma administrativa ainda este ano. O presidente da Câmara dos Deputados afirmou que já conversou com a oposição e a proposta de emenda constitucional da reforma administrativa deve pular a Comissão de Constituição e Justiça e seguir direto para uma comissão especial, que é a segunda etapa da tramitação. Segundo Maia, a PEC da reforma administrativa seria anexada em uma outra PEC sobre questões administrativas do Executivo, que já foi aprovada pela CCJ. Maia disse, abre aspas, é importante isso para iniciar o debate, mas não vamos acelerá-lo. Vamos dar mais prazo para a apresentação de emendas do que as 10 sessões e fazer um debate mais amplo. Fecha aspas. Não há consenso para instalar a Comissão de Constituição e Justiça para analisar a proposta, porque há uma briga entre os partidos sobre a presidência das comissões. Em conversa com apoiadores, Bolsonaro criticou o Supremo Tribunal Federal, que vai julgar se a vacina contra o novo coronavírus deve ser obrigatória ou não a todos os brasileiros. Depois da polêmica sobre a Coronavac, produzida pela empresa chinesa Sinovac, o STF foi adicionado por partidos políticos que apresentaram 4 ações sobre o tema. Contrário à aplicação da vacina da China de forma compulsória, o presidente Jair Bolsonaro disse ontem que o judiciário não deveria ter competência para julgar esse tipo de questão. Ao conversar com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada, Bolsonaro afirmou que caberia à gestão do governo federal definir as normas de imunização. Ele disse, abre aspas, entendo que isso não é uma questão de justiça, mas de saúde. Não pode um juiz decidir se você vai ou não tomar uma vacina. Isso não existe, fecha aspas. Segundo Bolsonaro, é precipitado definir como deve ser a aplicação de qualquer vacina sem que haja comprovação da sua eficácia. O presidente afirmou, abre aspas, nós queremos buscar solução para o caso. O que a gente tem que fazer aqui e não querer correr, atropelar e comprar dessas ou daquela marca sem nenhuma comprovação ainda. A gente aguarda, logicamente, para melhor falar sobre isso. A publicação disso foi numa revista científica, disse